telespectador do Amazonsat. Nós estamos gravando em Manaus, no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Claro que o hotel recebe a mim, o convidado e a minha equipe com um café da manhã delicioso. O Hotel Blue Tree, ele tem também o café da manhã oriental. Você que é oriental, que mora em Manaus ou que está visitando Manaus, venha conhecer o Hotel Blue Tree. Nosso convidado, professor e escritor Luiz Cevalho. 3 livros publicados, o mais recente, Rio Profundo, que retrata a cidade de Tefé. E nós queremos dedicar esse programa a essa cidade do Amazonas, que dá uma contribuição econômica importante. Professor, vamos falar um pouco da origem de Tefé. Como é que surge Tefé no contexto da fundação? Na verdade, Tefé é o resultado da briga que existia entre Espanha e Portugal já no século 17 e 18 e resulta então da luta entre os índios dessa região do Alto Solimões, que vão aos poucos fazendo o descimento até chegar na cidade de Tefé. Portanto, Tefé, inclusive eu faço uma homenagem a Tefé no livro Rio Profundo, porque Rio Profundo, na língua dos tupebas, quer dizer Tefé. E, na verdade, nós temos, segundo o historiador Protásio Lopes Pessoa, que é escritor teféense, que vai meu abraço, então, nele, ele fala no seu livro que Tefé é, na verdade, um ajuntamento dos índios que Frei André fez, já Frei André português, faz quando expulsa os espanhóis daquela área lá. Então, Tefé é o resultado de várias tribos indígenas que vai se formar com os índios tupebas ou tapibás, para formar, então, essa grande cidade que hoje nós temos aí. Agora, esse é o 3º livro. Antes disso, nós tivemos mais 2 livros, um no primeiro volume e outro no segundo volume. Fale rapidamente dos 2 primeiros livros. O primeiro livro que eu fiz, o volume 1, é intitulado As Loucuras de Valcisinho de Moraes, porque, na verdade, esse livro ele é local. Na verdade, Tefé, eu comecei a captar o cotidiano do meu povo lá, e aos poucos esse cotidiano foi sendo escrito no livro, né? Então esse livro, volume 1, ele vem na verdade só focalizar os assuntos teféenses, né? As crendices, os credos, as religiões lá, que é colocado no dia a dia do meu povo. E observando também um programa de rádio de Tefé, o programa que tem como um grande Valci de Moraes, e ele fazia uns programas assim engraçados que findou me inspirando a dizer que eram as loucuras de Valcisinho de Moraes. Então o volume 1 é especialmente de Tefé. Tanto que quando eu lancei o volume 1 aqui, eu tenho a impressão que há 10 anos atrás, no Rio Negro, né? Ali eu vi que para mim, ali Manaus não ia comprar o meu cordel, porque só tinha histórias de Tefé. Mas para mim foi uma surpresa muito grande, porque foi venda recorde, né? No mesmo instante que eu coloquei os exemplares, foram vendidos porque eu pensei que a cultura teféense não chegava em Manaus. Tefé tem uma importância muito grande no contexto do estado do Amazonas. Qual a contribuição de Tefé? Nós temos lá uma grande festa. Nós temos a festa da castanha, né? A Tefé sempre contribuiu com a questão econômica, política e social para o estado do Amazonas. Nós temos a história de Tefé quando fundou o seu primeiro seminário ali, que formou padres, formou jornalistas, cientistas, e uma história bem grande que inclusive eu conto aí no Rio Profundo, como os grandes pesquisadores que lá moraram, inclusive Henri Bates, né, que é um cara que veio morar em Tefé, passou 11 anos em Tefé, ele faz pesquisas, ele era climatólogo, enfim, por lá passou também Antônio Gonçalves Dias, que fez a pesquisa sobre a educação naquele tempo, sobre a educação no Amazonas. Ele foi que deu o nome da cidade de Tefé de Princesa dos Solimões, porque Gonçalves Dias tinha esse conhecimento de saber que ali era um santuário nacional e que é ainda Tefé. Então, ali passaram grandes nomes, né? E grandes seringalhistas e também o lendário Che Guevara, que está no livro Rio Profundo, que foi médico em Tefé, trabalhou lá. Em novembro de 1959, ele saiu de Tefé e foi combater na Bolívia, onde foi morto. Agora, além dessa importância de Tefé, há uma sociedade teféense que se reúne em Manaus, há um grupo de membros que nasceram em Tefé, e essa sociedade é pujante, vocês sempre se reúnem. Qual a contribuição, qual a discussão que vocês fazem quando estão reunidos?
Eu, na verdade, eu não participei ainda das reuniões da Associação Tefeense, né? E soube que está com outra pessoa aí e que, inclusive, quero saber mais. No entanto, o que me dizem da reunião são proveitosas, né? A Tefé dá uma grande contribuição cultural para o nosso povo e, na verdade, aí está a cultura tefeense. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu peço licença do professor e escritor Luiz Cevalho, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. No entanto, eu quero falar do Guaraná Regente Zero. Você está fazendo regime? Você não pode consumir açúcar? Guaraná Regente Zero. A grande diferença do Guaraná Regente Zero é que ele é Guaraná do Amazonas. E é uma delícia. Eu volto em seguida, me aguarde. Nós conversamos com o escritor Luiz Cevalho. Voltamos já. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha. E ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, que também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.